Vamos então resolver a tarefa número 11, onde vamos ver a razão entre a distância no mapa e a distância real, no fundo, a noção de escala, não é? E vamos começar pela primeira pergunta. Portanto, observa a mapa da Ilha de São Miguel nos Açores. Portanto, esta é a Ilha de São Miguel. Usando uma régua, mede no mapa a distância em linha reta entre Ponta Delgada e Ribeira Grande. Ponta Delgada e Ribeira Grande. Vamos começar então por esta pergunta. Agarramos na régua, medimos entre a distância em linha reta entre Ponta Delgada e Ribeira Grande. É aproximadamente 23 milímetros. Portanto, no mapa é o que nós obtemos, 23 milímetros, ou seja, 2,3 centímetros. Portanto, a distância real, como na segunda pergunta, o que é que nos diz? A distância real entre Ponta Delgada e Ribeira Grande é 24,8 km. Indica a razão entre a distância no mapa e a distância real. Portanto, nós queremos a razão entre a distância no mapa, que é em milímetros, e a distância real em metros. Ora bem, vamos calcular essa razão. Sabemos que esse K é constante de proporcionalidade, é 23 milímetros sobre 24,8 km, ou seja, dá-nos uma razão de 0,927 milímetros por quilómetro. O que é que significa isto? Significa que 0,927 milímetros, ou seja, aproximadamente 1 milímetro, no mapa, corresponde a 1 km na realidade. Né? Poderíamos fazer uma aproximação aqui de escala, dizer que K era 1 milímetro por quilómetro, certo? Para já não vamos fazê-lo. Terceira pergunta. Escreve a razão anterior sob a forma de uma fração do numerador igual a 1. Vamos, sem qualquer aproximação, isto é, partindo do pressuposto que temos este coeficiente de 23 milímetros sobre 24,8, vamos transformar este número decimal em fração, dá 248 décimos. Ora, 23 a dividir por esta fração é a mesma coisa que 23 a multiplicar pelo inverso desta fração, 10 sobre 248. Podemos simplificar por 2, dividimos 10 por 2 dá 5, 248 por 2 dá 124, portanto temos 23 vezes 5 sobre 124, ou seja, teremos 115 sobre 124 milímetros por quilómetro. E agora diz-nos assim, queremos uma fração com o numerador igual a 1. Portanto, para ficar o numerador igual a 1, nós temos que dividir isto por 115. Mas para que a fração se mantenha constante, ao dividir o numerador por 115, também temos que dividir o denominador por 115. Portanto, fica 115 a dividir por 115, que dá 1, e em baixo fica 124 a dividir por 115, dá 1,078. O quê? Milímetros por quilómetro. Não esqueçamos as unidades. Então, podíamos dizer que a escala deste mapa era 1 para 1,078, não é? Não é propriamente uma maneira de apresentar as escalas não se apresentam muito, são números inteiros, mas vamos admitir que para já seria esta escala. Com a aproximação, que nós dissemos que podíamos fazer atrás, então a escala ficava 1 para 1. Aí já me parece bem a escala, não é? Normalmente as escalas 1 para 1, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão, por aí fora, não é? Portanto, ficam com a ideia de que a escala, no fundo, é uma razão entre dimensões. Neste caso, dimensões no papel e a dimensão real. A pergunta 4, o que é que nos diz? Sabendo que a distância real de povoação a nordeste é 20 km, determina a razão entre a distância no mapa e a distância real. Portanto, a distância real de povoação a nordeste são 20 km. Medido no mapa, vamos aqui com a réguazinha, como está aqui, medimos, dá cerca de 18 milímetros. A distância no mapa, dm, é igual a 18 milímetros. Então, se nós queremos a razão entre a distância no mapa, 18 milímetros, e a distância real, 20 km, nós podemos simplificar isto por 2, 18 dividido por 2 dá 9, 20 dividido por 2 dá 10, dá 9 décimos, portanto 9 sobre 10 milímetros por quilómetro é a razão que nós encontramos entre a distância no mapa e a distância real. Agora a quinta pergunta é o que é que nos diz? Escreve a razão anterior sob a forma de uma fração do numerador. É a mesma coisa. Se nós temos o numerador igual a 9 e queremos o numerador igual a 1, temos que dividir por 9. Mas ao dividir o numerador por 9, também temos que dividir o denominador por 9, para que a fração se mantenha constante. 9 dividido por 9, 10 dividido por 9, fica 1 sobre 10 dividido por 9 dá 0,9. Portanto, 1 sobre 0,9 milímetros por quilómetro. O que é que significa isto? Significa que 1 milímetro no mapa vai corresponder a 0,9 km na realidade. Correto?
Pergunta 6. Qual é o significado das razões obtidas em 3 e 5? Portanto, são as razões, a última das quais já acabei de dizer. Não é? Portanto, acabei de dizer aqui atrás, não é? Acabei de dizer aqui atrás que 1 sobre 0.9 significa que 1 milímetro no mapa corresponde a 0,9 km na realidade. E a da linha 3, 1 sobre 1.078 milímetros por quilómetro, significa que 1 milímetro no mapa corresponde a 1.078 km na realidade. O que é que tu notas nisto? Se estamos a tratar do mesmo mapa, as razões deviam ser constantes, não é? E porquê é que não são constantes? Não são constantes pelo facto de nós, quando medimos com a régua, nós erramos, não é? Não conseguimos saber exatamente a medida. E às vezes uma décima de milímetro, 1 milímetro ou 2 décimos de milímetro, não é? Corresponde logo a uma distância muito grande. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a imprecisão de leitura das nossas medições no mapa leva-nos a duas razões diferentes, o que não pode ser, não é? Portanto, alguma coisa está mal e isso é devido à leitura, é normal, não é? Então significa que nós temos duas razões, um a dividir por 1.068 e um a dividir por 0.9. Neste caso tínhamos uma escala 1 para 1.068 e neste tínhamos uma escala de 1 para 0.9. Se nós considerarmos o valor médio entre a média de 1.068 e 0.9, isto é, somamos os dois e dividimos por 2, somamos os dois e dividimos por 2, média significa, é isso mesmo, é dividir pelo número de parcelas que estão em cima. Temos duas parcelas, dividimos por 2. Dá-nos 0.99. Então podemos arredondar 1 para 1. Então caímos na tal escala inicial que eu disse, ou que mostramos, que podíamos dizer que a escala era 1 para 1. Efetivamente este mapa mostra exatamente isto. É um mapa cuja escala é 1 para 1. Não é? Bem, eu aqui queria fazer um parênteses. Estou a utilizar aqui uma nomenclatura de escala que não está muito correta, não é? Mas é só para vocês iniciarem a ligação da razão a uma escala. Porquê é que não está muito correta? Porque numa escala o número que aparece à esquerda e o número que aparece à direita devem ter a mesma unidade. E neste caso não tem, porque nós estamos a dizer que 1 milímetro corresponde a 1,078 km. 1 milímetro corresponde a 0,9 km. Portanto, isto não está correto. Quando tratarmos das escalas, vamos verificar que estes números têm que ter as mesmas unidades. Neste caso, se nós estamos a tratar de 1 milímetro, temos que reduzir estes quilómetros a milímetros. E nesse caso, depois da simplificação, no fundo temos que multiplicar isto por 1 milhão, não é? Portanto, então a escala, em vez de ser 1 para 1, como aqui estou a dizer simplificadamente, porque isso pressupõe saber qual é a unidade de medida deste número e a unidade de medida daquele, e então uma escala, para evitar isso, diz 1 para 1 milhão. Não é? 1 para 1 milhão significa que 1 milímetro corresponde a 1 milhão de milímetros, correto? Vamos finalmente à última pergunta e diz-nos o seguinte: qual é a distância real em quilómetros e em linha reta entre Vila Franca, cá está a Vila Franca, e Campo de Furnas? É aqui, Campo de Furnas. Se medimos aqui com a régua, verificamos que isto é cerca de 18 milímetros, não é? A distância no mapa, DM. Vamos considerar a nossa escala correta, 1 para 1, porque aqui não tem jeito, aqui consideramos essa escala aproximada, não é? 1 para 1. Então, nós verificamos que 1 milímetro no mapa corresponde a 1 quilómetro, é a razão, é o que nos diz aqui a escala. Então, 18 milímetros no mapa vai corresponder a uma distância real que nós vamos calcular. Proporção, produtos meios igual a produtos extremos, é a propriedade fundamental, fica 1 vezes dr é igual a 1 vezes 18, ou seja, dr é igual a 18. Cá está, 1 milímetro a 1 quilómetro. 18 milímetros são 18 quilómetros. Se fosse 15 milímetros eram 15 quilómetros, se fossem 30 milímetros eram 30 quilómetros, por aí fora. Portanto, é uma escala fácil de ler. Por isso é a vantagem das escalas é exatamente essa. É quando nós temos a escala e sabemos que vamos ler em milímetros, sabemos que um milímetro corresponde, por exemplo, podemos fazer corresponder 1 milímetro a 1 quilómetro, não é? Então, nós bastamos medir com a régua quantos milímetros é que dá, sabemos logo os quilómetros. Portanto, é a vantagem das escalas, não é?